atenção, olhe para mim, depois a gente vai ler. Não durma, não se distraia, para você absorver e ser abençoado. Algumas semanas atrás, nós falamos um pouco sobre esse assunto. É um assunto que a maioria já tem um entendimento, mas é um assunto importante, porque isso pode abençoar muito a sua vida. O versículo diz assim, vamos ler Provérbios 18, 20. Do fruto da boca, o fruto da boca se refere ao que você fala. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza comerá do seu fruto, come do seu fruto. Eu vou repetir: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? Olhe para mim, por favor. Quer dizer, muitas pessoas, tanto cristãos como incrédulos, às vezes eles não têm a noção de que aquilo que nós falamos é como se fosse uma semente. O que você fala, o que nós falamos, é como uma semente que a gente planta. Ela pode nos trazer bons frutos, ou ela pode nos trazer maus frutos. Através da palavra, você pode abençoar. Através da palavra, você pode amaldiçoar. Isso está mais do que provado. Quando, não é só para isso, para essa situação, mas quando o pai ou a mãe diz: meu filho, que a sua vida seja uma bênção, você está usando uma linguagem e é como se você estivesse semeando uma semente para abençoar. Quando o pai ou a mãe diz assim: você nunca vai prestar para nada. Não tem gente que diz isso? Você nunca vai prestar para nada. Esse pai, essa mãe, está usando uma linguagem e semeando uma palavra que venha amaldiçoar. Tem gente que teve uma vida muito ruim, porque inclusive absorveu e creu numa palavra de maldição, de derrota, de destruição. E aquilo, às vezes, produziu um fruto terrível na vida da pessoa. Por quê? Porque o que nós falamos é como uma semente. As palavras que nós proferimos, elas são como uma semente que pode abençoar a nossa vida, a vida de outras pessoas, circunstâncias, ou pode produzir malefícios para nós, para outras pessoas e circunstâncias. E muitas pessoas, elas não se dão conta disso. E elas vivem a falar sem analisar o que estão falando. O que eu estou falando, o que eu estou proferindo, as palavras que eu estou proferindo, está servindo para abençoar, amaldiçoar, trazer benefícios ou trazer destruição? O que eu estou falando? E a Bíblia deixa isso muito claro. Então, a partir do momento que a pessoa tem um conhecimento da verdade, agora eu conheço a palavra de Deus. É preciso buscar uma mudança no seu modo de pensar,
no seu modo de falar, no seu modo de agir. Essa mudança, ela tem que estar totalmente baseada na palavra de Deus. Então agora eu não posso mais permitir, aceitar que a minha mente continue condicionada como era antes. Eu pensava de acordo com o mundo, de acordo com o sistema desse mundo, de acordo com as inspirações do diabo, de acordo com a minha vontade. Não. Eu tenho que agora fazer o que diz a Bíblia. Eu tenho que procurar a pensar de acordo com a palavra de Deus. Eu preciso condicionar a minha mente de acordo com a palavra de Deus, porque a Bíblia ensina o que nós devemos pensar. O que o cristão deve pensar? Ele deve pensar a respeito daquilo que edifica, que abençoa. Existem os tipos de pensamentos que o cristão deve ter, e ele deve ocupar sua mente com aqueles pensamentos de acordo com a Bíblia. Consequentemente, é preciso que a pessoa mude a sua maneira de viver, as suas atitudes, mas é importante que a pessoa também mude o seu modo de falar, mude a sua linguagem. Por quê? Porque a Bíblia, eu vou ler aqui, Provérbios 10, é só voltar algumas páginas. E existem muitos versículos que falam sobre isso. Provérbios 10, versículo 11, que diz assim: a boca do justo é manancial de vida. A boca dos perversos, ou na boca dos perversos, mora a violência. Tá certo? Então, olha um pouquinho para mim. Quem é o justo? É aquele que crê, obedece a palavra de Deus. É aquele que foi justificado por causa de uma fé no Senhor Jesus. Então, a Bíblia mostra que há uma diferença na linguagem. Quando fala da boca, está se referindo à linguagem. A boca do justo é como um manancial de vida. Ou seja, da boca do justo tem que sair uma linguagem que abençoa, que traz vida. A boca dos perversos, diz a Bíblia, está escrito aqui que a boca dos perversos, na boca dos perversos mora a violência. O que isso quer dizer? Olha um pouquinho. Por um lado, Deus observa, e a própria palavra de Deus fala a respeito da linguagem e do que sai da boca do justo. E a linguagem do perverso. Há uma diferença. Então, é muito importante que o cristão, ele trabalhe, ele se empenhe para isso. Antigamente, a minha mente era conduzida dessa forma. Os pensamentos que dominavam a minha mente eram esses. Agora eu conheço a Deus, eu conheço a palavra de Deus. Eu tenho que condicionar o meu modo de pensar de acordo com a palavra de Deus. Você tem que ler, você tem que meditar, você tem que analisar o que Deus falou, o que Deus orientou, o que Deus ordenou, o que agrada a Deus. Você tem que procurar pensar pensamentos que estejam de acordo com Deus, que abençoam, que edificam, que vai abençoar. E a Bíblia fala sobre esses pensamentos. Eu tenho que ver como é que eu vivo, como é que eu estou andando, como é que eu estou me procedendo. Eu tenho que direcionar a minha maneira de agir de acordo com a Bíblia. Mas eu também preciso direcionar e condicionar a minha boca de uma maneira que venha abençoar. Por quê? Porque isso é para qualquer um, sem exceção. O que a gente fala pode produzir vida ou morte. O que a gente fala pode abençoar ou destruir. Isso não quer dizer que o pai não possa, quando vê um filho está errado, você não possa dizer, você está errado.
por isso, por aquilo outro. Uma coisa é corrigi-lo, é dizer, você está errado porque você agiu assim, 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 assim. Você está corrigindo o seu filho, nenhum problema. Outra coisa é quando diz assim, você nunca vai prestar para nada. Você nunca vai ser ninguém, você nunca vai prestar para nada. Então, muitos pais amaldiçoaram seus filhos com a boca, com a língua. Filhos amaldiçoaram seus pais. Pessoas amaldiçoam pessoas com a sua linguagem. Assim como também nós podemos abençoar as pessoas através da nossa palavra, da nossa linguagem. Não é que nós somos deuses, não é isso. Mas é que é como semente que nós lançamos, que nós semeamos. Ela pode produzir bons frutos para nós, para os outros, para as circunstâncias. Elas podem produzir frutos ruins para nós, para outras pessoas e circunstâncias. Então, aqui no livro de Tiago, vamos ler aqui, por favor, lá no Novo Testamento. O livro de Tiago diz assim, faço o livro de Hebreus, livro de Tiago. Capítulo 3. Aqui tem uma série de ensinamentos que se refere principalmente aos pecados cometidos pela língua, pelo que se fala, mas aqui traz uma série de ensinamentos que diz assim, meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos nós tropeçamos em algumas coisas, em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Então, quando a pessoa, o cristão, aqui são orientações para os cristãos. Quando o cristão, ele consegue controlar a sua língua, como é que você controla a sua língua? Você amarra a sua língua? Não. Antes de falar, você pensa, o que eu vou falar, se eu devo falar, como devo falar. Quando você controla a sua língua, você tem um controle, diz o apóstolo, sobre o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecer, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Não é assim? Então o navio é muito grande, mas ele é dirigido por uma coisa pequenininha. O leme é uma coisa pequenininha, ele puxa para lá, puxa para cá, e o navio vai obedecer. Assim também, versículo 5, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Pois com ela, aí é o ponto principal do que eu quero falar, pois com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada
pode dar água doce, a fonte de água pode dar água salgada e doce. Então, o que isso quer dizer? Primeiro, ele fala que é muito importante que o cristão tenha capacidade de controlar a sua língua, porque através da língua se pode cometer muitos pecados. Muitos pecados. Com aquilo que se fala, você pode cometer muitos pecados. Você pode cometer pecados pelos seus pensamentos. Você pode cometer pecados pelas suas atitudes. Mas também se pode cometer muitos pecados através da língua, daquilo que a pessoa fala. A pessoa fala, desagrada a Deus, aborrece a Deus, transgride a palavra de Deus. Então, muitos cristãos, o que eles fazem? Eles, muitas das vezes, vão à igreja, o cristão vai na igreja, assiste o culto, ora, recebe orações, glorifica a Deus. Muitas das vezes, quando vai embora, vive uma vida sem direção, não tem uma direção para viver em relação àquilo que pensa, em relação àquilo que faz, e às vezes também em relação àquilo que fala. Às vezes, cristãos, com a sua própria palavra, não é só com palavra, mas aqui a gente está enfatizando isso, às vezes com a linguagem que usa, joga fora as suas orações. Às vezes ora, às vezes tem fé para orar, tem fé para pedir, tem fé para falar com Deus, tem fé para buscar na oração, pela oração, as promessas de Deus. Mas às vezes o linguajar da pessoa é absolutamente contrário à vontade de Deus. E eles esquecem disso. Então, se as nossas palavras são como sementes, elas podem produzir frutos e nos abençoar pessoas, circunstâncias. Assim também, com a nossa língua, como disse o apóstolo, nós podemos bem dizer a Deus, amaldiçoar pessoas, é como, muitas das vezes, uma fonte, né, que, por um lado, produz água doce, por outro lado, produz água salgada. Por um lado, abençoa, por outro lado, amaldiçoa. Por um lado, traz benefícios, semeia benefícios, por outro lado, destruição. Então, o que tem que fazer? Eu preciso, como cristão, se eu não quero desagradar a Deus, eu preciso controlar, ter um controle do que eu falo, para que eu não venha pecar contra Deus. Esse é o ponto principal. Mas não é só isso. Se eu quero abençoar a minha vida, eu também preciso saber controlar a minha língua. Quantos cristãos estão orando para que Deus os abençoe? E às vezes eles oram por muito tempo. E eles oram e eles lutam em oração para que Deus os abençoe. Mas esses mesmos cristãos que oram e pedem para Deus abençoá-los, com a própria linguagem, com a própria boca, eles chamam, eles trazem para as suas vidas fracassos, derrotas. Isso não significa que você vai basear o que você fala num pensamento positivo, na mente positiva. Não é isso. Nós temos a palavra de Deus para a gente apoiar o nosso modo de pensar, o modo de agir e o modo de falar. Então eu preciso também, assim como eu preciso ter pensamentos que estejam de acordo com a palavra de Deus, e não posso aceitar pensamentos que sejam contrários a Deus, eu também posso, eu também preciso direcionar minha maneira de falar de acordo com a palavra de Deus. Então, o que diz a palavra de Deus? O que Deus promete? O que Deus fala? O que Deus prometeu? Eu preciso condicionar minha maneira de falar de acordo com a palavra de Deus, se eu quero que Deus me abençoe. Quando você diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, em qualquer situação, em qualquer circunstância,
inclusive quando você está enfrentando situações materiais, financeiras, adversas, e você crendo, primeiro você crê na palavra que já está escrita, no que já está escrito. Davi disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele estava dando um testemunho do que ele fez e do que ele vivia. Isso não se aplica só para Davi. Se a pessoa faz de Deus o seu Senhor, o seu pastor, ela também tem condições de viver uma vida de tal forma que ela diga: nada me falta, nada está me faltando. Ora, quando você então confessa com a sua boca o que já está prometido, o que Deus já prometeu, o que já está escrito na palavra de Deus, você está semeando uma palavra e uma semente que vem abençoar você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você fala, você confessa o que já diz a palavra de Deus. Essa confissão, ela aumenta a sua fé, ela fortalece a sua fé, porque você está confessando o que diz a palavra de Deus. Ela fortalece a sua fé, ela aumenta a crença no seu coração, mas além de aumentar a crença no seu coração, você está, de certa forma, abençoando a sua vida. Está enfrentando um problema econômico, problema financeiro, sei lá, um desemprego, endividamento, os negócios estão em dificuldades, mas a pessoa, ao invés de abrir a boca e confessar miséria, e confessar fracasso, e confessar e lançar semente para destruir, para arruinar, não, eu vou confessar aquilo que abençoa. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, Ele já supriu as minhas necessidades. Você está confessando o que diz a Bíblia. Você fortalece a fé no seu coração. E você abençoa a sua vida, porque a sua linguagem é como uma semente que abençoa. Quantas pessoas, falando em credos não, hein? Quantos cristãos, às vezes tendo o seu próprio negócio, mas surge uma dificuldade, um momento difícil, um momento de adversidade. Eles não se disciplinam, não se disciplinaram naquilo que falam. E aí, às vezes, eles, com a própria língua, com a própria boca, eles chamam a existência a destruição do próprio negócio. Se continuar assim, esse negócio vai acabar. Eu vou acabar fechando, eu vou acabar falindo. Do jeito que está, eu vou falir. Do jeito que está, eu vou acabar afundando. Do jeito que está, esse negócio aqui, essa loja, esse comércio vai acabar fechando. Eu vou acabar falindo. Quer dizer, essa é uma linguagem não para abençoar. Essa linguagem não tem nada a ver com a palavra de Deus. Essa é uma linguagem destrutiva. Então a pessoa está semeando uma coisa negativa. À medida que você fala, você crê naquilo. Você fala, aquela certeza aumenta dentro de você, seja ela em relação à palavra de Deus, ou seja ela em relação a coisa negativa. Do jeito que está, eu vou acabar fechando. Do jeito que está, vai afundar. Do jeito que está, isso aqui vai acabar. Então, à medida que você fala, que você repete, que você confessa, a sua crença naquilo aumenta. Não adianta. Você vai crer cada dia mais que vai fechar. Você vai crer a cada dia mais, à medida que você confessa, você crê que vai acabar fechando. Você crê que vai falir. A pessoa crê que vai falir. Então, tem cristãos que com a própria linguagem, eles destruíram o negócio deles. Porque o que eles semearam não foi uma palavra, segundo a palavra de Deus, as promessas de Deus. Mas eles semearam de acordo de um modo negativo. Quantos casais, eles têm um problema no casamento, um desentendimento.
E às vezes eles falam assim, desse jeito aí, a gente vai acabar se divorciando. Nós vamos acabar divorciando, vai acabar em divórcio. Eu vou acabar me separando, eu vou separando, divórcio. E separação, divórcio. O que eles estão fazendo? Eles estão abençoando o casamento deles? Hein? Eles estão confessando algo destrutivo, negativo, e à medida que eles confessam, eles creem. Essa confissão, seja ela de acordo com a palavra de Deus ou contrária à palavra de Deus, ela vai aumentando dentro da pessoa. Qualquer problema, qualquer discussão, qualquer aborrecimento que tiver no casamento, aquela fé negativa de que vai acabar havendo um divórcio, uma separação, vai aumentando. Desse jeito nós vamos separar, nós vamos divorciar, sim, a gente vai separar, sim, nós vamos separar, e separar, e divorciar, e separar, e divorciar. Isso são cristãos. As pessoas incrédulas, erradamente, muitas delas querem se basear na mente humana, achando que só o pensamento positivo ou só falar o que é positivo, a vida vai ser uma maravilha, nem precisa de Deus. Não tem nada a ver o que estamos falando. Estamos falando a respeito de lembrar que a nossa palavra, o que sai da nossa boca, é como uma semente que pode produzir bons frutos ou pode trazer destruição. É como uma fonte que pode dela sair água doce ou salgada, está escrito aqui. Ela pode nos levar a pecar contra Deus, mas não é só pecar contra Deus. Esse é o ponto principal que Tiago enfatizou, mas não é só isso. Com a palavra, a gente pode abençoar a nossa vida, pessoas e circunstâncias. Você já pensou? Se você vem à igreja e você espera que o homem de Deus, o pastor, faça o quê? Fique de pé que eu vou amaldiçoar vocês. É para isso que você vem? Hein? Não, fique de pé, nós vamos, o quê? Abençoá-los. E nós abençoamos com a nossa oração, a nossa palavra. Nós abençoamos. Então, quantos cristãos, eles, por exemplo, estão precisando muitas das vezes de um milagre físico, porque existem aqueles com doenças, com enfermidades que às vezes o medicamento não cura mais, os recursos da medicina não cura mais, eles estão precisando de um milagre físico. O que diz a Bíblia? O Senhor é o Deus que sara e que cura. O que diz a Bíblia? Que nós temos que confessar doenças sobre o nosso corpo, para o nosso corpo. Jesus alguma vez, a palavra de Deus alguma vez disse que nós temos que confessar doenças para o nosso corpo? Não. Então a pessoa está enferma, ela quer receber saúde. A minha linguagem tem que servir para me abençoar fisicamente também. Ainda que hoje esteja sentindo dores, alguns sintomas, algumas coisas, o exame está provando que ela está enferma, mas se você está indo ao médico, vá ao médico, siga o tratamento médico, mas ponha a sua confiança acima de tudo em Deus. Além disso, o que você tem que fazer? Ter uma linguagem que abençoa você. Deus é o Deus que sara e que cura. Que haja saúde para o meu corpo, em nome de Jesus. Jesus levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Que em nome de Jesus haja saúde para o meu corpo. Não. Eles vivem confessando doenças. E eles ainda enchem a boca e dizem, eu sou diabético, eu sou não sei o quê. Eles estão como se assumindo com a linguagem a enfermidade. E à medida que eles confessam,
eles creem. Eles confessam, eles creem. Eu sou diabético, eu sou diabético, eu sou diabético, eu sou diabético. Então, essa crença de que a diabetes faz parte da vida deles e vai permanecer na vida deles, vai aumentando. Então, peraí, se eu vou abrir a boca para falar alguma coisa que vai desagradar a Deus, eu tenho que segurar. Se eu vou falar alguma coisa que vai... Isso tem nada a ver com corrigir pessoas. Eu vou falar alguma coisa que vai amaldiçoar alguém, vai ser como uma semente que vai me trazer destruição, sofrimento, algo negativo. Eu não vou confessar. Eu não vou falar. Está com problemas no casamento? E este casamento seja abençoado. A bênção de Deus venha, aumente sobre esse casamento. Não, sim, nós vamos separar, nós vamos acabar separando, nós vamos separar. E às vezes um ameaça o outro, não vou acabar separando, esse negócio vai dando divórcio. Tá? Tem muita gente que deu um divórcio, e deu no que deu. Porque a linguagem abençoa ou destrói. E muitos cristãos esquecem disso. E esses mesmos cristãos, que muitas das vezes com a oração, eles pedem a Deus água doce. Me abençoa, me cura, abençoa minha família, meu casamento, minha vida, meu trabalho. Com a oração eles pedem água doce. Mas com a linguagem deles, o que eles confessam, eles chamam para a vida deles a água salgada. É difícil. Por quê? Porque nós temos que lembrar disso. Nós temos que lembrar a respeito do que nós falamos. Está vivendo um momento difícil, está enfrentando dificuldades. Nos momentos difíceis, principalmente, a tendência é a pessoa querer abrir a boca e confessar o que não abençoa. Estou enfrentando uma dificuldade financeira. Então, confessa a miséria. Confessa que vai falir. Confessa que vai perder o que tem. Confessa que não tem nada. Confessa isso, confessa. E vive a confiança. Então, quanto mais confessa, mais crê. Quanto mais confessa, mais vai como se chamando a existência a miséria. Não dá. Você não vai ver ninguém tendo a saúde restaurada se a pessoa vive a confessar doenças para o corpo dela. Você não vai ver uma pessoa colher a prosperidade de Deus se ela vive a confessar a miséria. Minha vida é uma miséria. Essa miséria nunca acaba. Então, nunca acaba. Você está dizendo, nunca acaba. Então, é muito importante que todos, venham lembrar-se do que é preciso controlar e saber qual é a linguagem que nós estamos utilizando. Estamos utilizando uma linguagem que vai abençoar ou que vai destruir? Tem gente que diz, não, eu nunca vou ser feliz nisso aqui. Eu nunca vou ser feliz. Eu acho que para a vida sentimental, eu nunca vou ser feliz. Então, quanto mais fala, quanto mais confessa, mais crê. Isso vai aumentando dentro da pessoa. Assim como nós, quando confessamos a palavra de Deus, as promessas de Deus, ainda que as circunstâncias sejam as piores, eu vou confessar o que abençoa, porque é como uma semente que eu estou lançando. Você, por exemplo, está em dificuldade financeira, está, desempregado, está os negócios em dificuldade, está numa dificuldade financeira, em vez de confessar assim, minha vida é uma miséria, o negócio está assim, eu vou perder o que eu tenho. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em poucos dias, essa situação estará transformada, o meu negócio estará crescendo. Em poucos dias, em nome de Jesus, eu estarei empregado. Em poucos dias. Você confessa, isso é confessar. A sua fé, ela vai se tornar maior.
Isso não é questão de você motivar você. A questão é que o que a gente fala tem muito a ver com o que a gente crê, o que a gente crê tem muito a ver com o que a gente fala. Jesus disse, a boca fala do que está cheio coração. Se o coração está cheio de dúvida, negativo, voltado para o que é derrota, o que é negativo, a boca só vai falar daquilo. Aliás, tem gente que se não dormir, se você falar para fica acordada 24 horas, da boca dela vai sair durante 24 horas, da boca dela só vai sair o que derrota. Já viu pessoas assim? Não tem jeito. O sol pode estar, o céu está azul, céu de brigadeiro, não tem uma nuvem. Mas ela vai dizer, esse céu aí, do jeito que está, vai chover. Ela não adianta. Tem gente que, se você falar, fica acordado 24 horas. E fala 24 horas. Da boca daquela pessoa, só sai derrota, só sai o que é negativo, só sai o que amaldiçoa, só sai o que tem a ver com derrota, com fracasso, com destruição, com o que é negativo, com o que é ruim. O coração dela está cheio daquilo ali. Ela fala. Então, o que é preciso fazer? Agora eu comecei a buscar a Deus. É assim que a pessoa tem que fazer já desde o início. Eu estou buscando a Deus, agora eu conheço a palavra de Deus. Então, eu tenho que me disciplinar. O meu modo de pensar. Eu não posso pensar como antes. Antes eu pensava que era o meu braço, a minha força. Então, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Então, antes era no meu braço. Não, eu tenho que confiar na força de Deus. Antes eu confiava no meu braço, fazia do meu braço a minha carne, mas diz a Bíblia que quem vai por esse caminho é amaldiçoado. Não, então, bem-aventurado quem confia em Deus. Então, peraí, eu tenho que pensar diferente. Eu tenho que agir diferente. Mas eu também tenho que lembrar daquilo que eu falo, daquilo que eu confesso, daquilo que sai da minha boca. Então, tem gente que, com as suas próprias palavras, eles vão adoecendo mais o corpo deles, porque eles falam de doença o tempo todo, doença. Então eles confessam e eles creem, e eles vão semeando aquela semente sobre a vida deles. Tem gente que confessa destruição para dentro da sua própria casa. Esta casa é um inferno. Essa família é uma desgraça, essa família é uma praga, essa família... Você vai semeando, e não é esse o caminho que nós devemos tomar. Então, se eu vou abrir a boca para falar alguma coisa que vai desagradar a Deus, eu tenho que me segurar. Se eu vou abrir a boca, amaldiçoar alguém a mim, trazer frutos que não sejam bons, então eu tenho que controlar a minha boca. Mas eu também tenho que aprender a confessar aquilo que vai abençoar. Aquilo que vai nos abençoar. Porque a Bíblia ensina que o que a gente fala vai produzir um fruto. Vai nos abençoar, é água doce ou água salgada. Então eu quero fazer uma oração, e você que está, por exemplo, vivendo algum momento difícil, em relação a alguma coisa, se tome muito cuidado, principalmente no momento difícil. Porque no momento difícil a tendência é querer abrir a boca, a não ser que a pessoa tenha se disciplinado, aprendeu a controlar a sua língua e aprendeu a viver essa fé. Então, as circunstâncias são contrárias. Não. Deus é Deus de fazer um milagre. As circunstâncias são contrárias. Não, mas se Deus
agir, der uma ordem, tudo isso aqui muda. As circunstâncias são contrárias. Não, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. As circunstâncias são contrárias. O meu casamento será uma bênção, é uma bênção. Ainda que naquele momento as circunstâncias sejam contrárias. Aprendeu a viver isso? Maravilha, como se estivesse semeando o que abençoa. Não aprendi. Eu vivo... Tem gente que não precisa nem estar num momento difícil. A pessoa é negativa no seu modo de pensar. É negativa no seu modo de crer. Você vai esperar que essa pessoa tenha uma linguagem de fé? Impossível. Impossível. Então, peraí, como é que eu estou vivendo? O que eu estou falando? O que eu estou plantando com a minha boca, com a minha linguagem, com as minhas palavras? Eu estou plantando o que abençoa? Eu estou plantando o que destrói? Eu tenho que verificar. E principalmente nos momentos mais difíceis. Mais difíceis. Ô bispo, estou precisando, estou precisando de milagres. A minha vida financeira, profissional, meu trabalho, minha vida material, estou precisando de milagres. Então, confesse as promessas de Deus. Confesse. Está escrito: honra ao Senhor com os bens e as primícias, e se encherão os teus celeiros, transbordarão os seus lagares. Você está sendo fiel a Deus, honrando a Deus? Os meus celeiros já estão se enchendo. Os meus lagares estão transbordando. Na sua frente está tudo contrário. Os olhos físicos estão mostrando tudo contrário. Mas você, porque crê, você confessa: os meus celeiros estão sendo cheios. Deus está enchendo meus celeiros. Os meus lagares estão transbordando. Deus está abençoando. Que venha a existência bênçãos. Que venha a existência progresso. Que venha a existência em nome de Jesus. Você não está confiando em você. Você está agindo por uma fé na palavra de quem? Deus. Você está crendo que esse Deus é Deus para trazer à existência as coisas. Sem falar no que Jesus ensinou a respeito da nossa fé está em Deus e nós usarmos a palavra, tendo uma série de problemas de uma vez na vida, por exemplo. É um problema a família, é um problema que juntou, então, uma tempestade. Em nome de Jesus, que essa tempestade seja repreendida e haja paz na minha vida, haja paz aqui, haja paz ali, haja paz lá. Então, é muito importante lembrar disso. Eu só quero ler aqui Marcos 11, 23. Todo mundo conhece. Marcos 11, 23. Depois nós vamos orar, falar com Deus. Marcos 11, 20. E passando eles pela manhã, encontraram? E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se dela, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Amém? Olha um pouquinho para mim. Jesus abençoou muitas pessoas com a sua palavra, com o seu poder. Naquele dia anterior, ele tinha usado o poder da palavra para amaldiçoar. Então não havia frutos na figueira, e ele falou a figueira, uma árvore, ele usou o poder da palavra e ele amaldiçoou e disse: nunca mais nasça fruto de ti.
e ela secou desde a raiz, ela foi amaldiçoada com o poder da palavra. Os discípulos passaram no outro dia e Pedro, lembrando-se, ele amaldiçoou ontem a figueira e disse, olha, ela amaldiçoou, ela secou desde a raiz. Aí Jesus deu um ensinamento, dizendo, versículo 22, ao que Jesus disse, tende fé em Deus. É um ensinamento para quem tem a fé em quem? Em Deus. Não tem nada a ver com credo, não tem nada a ver com pensamento positivo, não tem nada a ver. Jesus fala a respeito de uma fé em Deus. Então eu tenho a minha fé nesse Deus verdadeiro. Então nós temos a fé em Deus, nós temos condições, disse ele, porque em verdade, versículo 23, porque em verdade eu vos digo, se alguém disser falar, não é oração, é falar, é usar a palavra, a linguagem, é falar. Se alguém disser ao monte, o monte representa uma impossibilidade, o monte representa problemas, o monte representa adversidades, você está enfrentando uma adversidade, aí você tem a fé em Deus. Se você disser, em nome de Jesus, por exemplo, tendo a minha fé em Deus, eu determino que essa situação que tem sido como um monte na minha vida, se transporte, saia da minha vida, retira-te da minha vida, saia. Você usar a palavra, tendo a fé em Deus, e não duvidar no coração, não duvidei. Mas você crê que se fará como você falou? Jesus disse que assim será com ele, porque em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te daqui e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Que esse monte de adversidades financeiras se transporte, se dissipe da minha vida, eu não aceito, e crer no coração que se fará o que diz, sua vida começa a ser abençoada. Mas você precisa ter a fé, não duvidar, e precisa ter, evidentemente, continuar tendo uma linguagem que abençoe. Então, ao invés da pessoa ficar, esse meu comércio e do jeito que está, vou acabar. Alguém fala assim, e aí fulano, como é que está aí a sua loja, seu comércio? O negócio está bem ruim. Do jeito que está aqui, eu vou acabar fechando. Aí é difícil. Aí o pastor pode vir orar, aí não adianta. Aí alguém pode vir orar para Deus abençoar, botar a mão e aquele negócio começar a se erguer, aí não vai. Porque com a oração pede água doce, com a boca chama a água salgada, não dá. Então, ao invés de dizer, você fala assim, Deus está abençoando. Está mentindo? Não, você está falando o que você crê. Você crê que Deus está abençoando? Ainda que aos seus olhos esteja tudo o contrário, eu creio que Deus está abençoando. Ainda que no mundo físico, natural, visível que vivemos, a situação não tenha se transformado ainda, mas você crê que Deus está abençoando? Deus está abençoando. Aí alguém diz, mas olha, um monte de gente está fechando por aí e tal, não, mas aqui Deus está botando a mão. Pronto. Aqui Deus está pondo a mão, aqui tem a mão de Deus. Pronto. Você agrada a Deus com a sua fé, você semeia o que abençoa, aquilo aumenta a sua fé. Aquilo aumenta a sua fé. Os frutos dessa fé, dessa confissão, segundo a palavra de Deus, virão e vai abençoar. E vai abençoar. Então, não esqueça que existe a necessidade de orar. Orar é uma coisa. Estamos falando sobre usar a palavra. Jesus disse, se você disser, e estamos falando a respeito de confessar aquilo que abençoa e ter o cuidado com a sua linguagem.
Depois, embaixo, versículo 24. Aí Jesus entra no que se diz respeito à oração. Por isso vos digo que tudo quanto pedires em oração, crede que recebeste, e assim será convosco. Amém? Então nós vamos buscar a presença de Deus, orar. Se você diz eu estou, e tem que se vigiar, tem que se policiar, porque às vezes, no geral, não é 100%. A maioria das vezes, as palavras são, vamos dizer assim, quando você fala alguma coisa, são como pensamentos que se tornaram vivos, não é 100%. Às vezes a pessoa fala uma coisa, não está pensando, mas no geral. Então, às vezes, um pensamento negativo que vem, uma circunstância negativa que você se depara, a tendência é querer abrir a boca e derrotar. Eu vou vigiar com o que eu falo, e eu vou confessar o que abençoa. Ore, fale com Deus, tenha o seu momento de oração, é importante, mas confesse as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Confesse as promessas de Deus. Estou indo lá para o meu negócio, lá, um exemplo. Eu estou saindo de casa, indo para os meus negócios. Aí o pensamento negativo, lembra das circunstâncias, crise, um monte de gente falido por aí. Aí os pensamentos negativos querem dominar. Não, eu não posso aceitar. Eu tenho que pensar de acordo com Deus. Está dirigindo, confesse. Senhor é o meu pastor. Esse dia me servirá com bênçãos e milagres. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir minhas necessidades. O meu negócio já está sendo abençoado. Ainda que você não viu nada mudar com seus olhos físicos, você está semeando para abençoar. Amém? A gente abençoa a nossa vida, não é só orando. Não é só orando. A gente abençoa a nossa vida de várias maneiras. Então, isso é fundamental. Neemias, ontem eu me lembrei de Neemias. Neemias tinha que reconstruir os muros de Jerusalém. A cidade estava em ruínas, muralhas. Os judeus prostrados numa miséria tremenda, não tinha nada favorável. Aí vinham os inimigos aborrecer Neemias, perseguir Neemias. Diziam, não vai conseguir, não vai alcançar, não vai reconstruir. Neemias, ele tinha uma linguagem sempre que abençoava. E ele costumava dizer assim, Deus é quem nos dará bom êxito. Não tinha nada reconstruído ainda, mas a linguagem dele abençoava. Ele dizia, Deus, até para os inimigos, Deus é quem nos dará bom êxito. Amém? Deus é quem nos dará bom êxito. E esse bom êxito aconteceu. Foi reconstruído antes do tempo que se imaginava. E houve uma reconstrução não só nos muros, em vários aspectos naquele lugar. Mas qual era a linguagem de Neemias? Está tudo difícil aqui, não vai dar certo. O negócio aqui, está todo mundo derrotado. Eu não sei se vai acontecer, não. Se não der certo, não. Nos piores momentos, ele dizia, Deus é quem nos dará bom êxito. O Senhor é quem nos dará bom êxito. Porque era essa a fé que ele tinha. Isso abençoou a vida dele. Abençoava os judeus. E abençoava as circunstâncias daquele lugar. Porque era uma linguagem que abençoava. Amém? Então, fiquem de pé. Vamos falar com Deus. Feche os olhos, por favor. Vamos falar com Deus, no nome de Jesus. Feche os olhos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor abençoe o teu povo que está aqui. Que o Senhor dê ao teu povo consciência de que precisamos direcionar o nosso modo de pensar,
o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, segundo a Tua palavra. Que o Espírito Santo abençoe, para que aqueles que não têm guardado a língua, não têm dominado a língua, e que vem pecando, desagradando ao Senhor no modo de falar, que haja neles um arrependimento. Aqueles que têm, Senhor, proferido palavras que são contrárias às suas promessas, que condizem com fracassos, maldições, derrotas, destruição, que eles venham lembrar-se que as nossas palavras são como sementes que podem produzir bênçãos ou maldições. Mesmo em meio às circunstâncias totalmente contrárias, diante de muitas adversidades, Neemias dizia: o bom Deus é quem nos dará bom êxito. A linguagem dele era agradável a ti, abençoou a vida dele, dos judeus, das circunstâncias, e o bom êxito se tornou uma realidade. Abençoe, Senhor, as pessoas que têm sido negativas no modo de falar. As abençoe dando consciência de tudo que ouvimos aqui, e que aconteça um arrependimento dentro delas. Renova, Senhor, renova o modo de pensar, de agir, de falar. Que aconteça, Senhor, uma verdadeira renovação. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo o que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo o que há dentro de mim necessita ser